Olá, eu sou a Gabriela Marques. E eu sou a Rafaela Ferreira. Nós formamos parte da comissão organizadora do primeiro ciclo internacional de direitos humanos do isolamento à insurgência. Como vocês podem ver no nosso material de divulgação, diversos núcleos, grupos e instituições estão por trás da organização desse evento. Então, antes de cada mesa, em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás, campus Samambaia, e é isso, a gente espera estabelecer laços, estabelecer parcerias e poder atuar de forma mais próxima das pessoas que acreditam nessa comunicação compartilhada. Bom, a gente deseja para vocês um ótimo evento, que vocês possam seguir a programação ao longo de todo o mês de julho também e voltar com a gente em setembro. E é isso, bom evento. Bom evento. Sigam a página @Ciclo Direitos Humanos no Instagram. Então, boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pela participação de vocês. É com muita honra que a gente começa esse grande evento organizado coletivamente. Então, desejo uma boa-vinda a todas vocês e todos vocês aqui no primeiro ciclo internacional de direitos humanos do isolamento à insurgência. Eu sou Ludmila Almeida, e eu estou aqui em nome da comissão organizadora desse evento. E é nesse intuito que a gente começa esse ciclo, né, que é proposto por 2 etapas, como vocês podem acompanhar na programação, né, que tem a intenção de estimular reflexões a partir do âmbito pandemônico, né, do qual estamos vivendo. Porque nunca foi tão necessário como atualmente repensar os direitos fundamentais e suas diversas dimensões, né, como direito à vida, direito à saúde, direito à moradia, à alimentação, à educação, enfim, a viver com dignidade e harmonia.
com a natureza, né? Algo que os povos originários e os povos quilombolas, os povos ciganos, os povos ribeirinhos dos assentamentos nos ensinaram há milhares de anos. Porém, vemos tudo isso ameaçado por essa assombração, né? Por essa ganância desse modelo capitalista de exploração da natureza e seus filhos e filhas que somos nós. Nesse cenário de catástrofe de nossas existências, do qual o fim do mundo é algo mais que necessário, desejamos nos insurgir e exercitar, a partir de nossa força ancestral, as potências, a força do encantamento que nos permitirão viver e sobreviver até aqui. Esse evento é uma realização coletiva, como eu disse, e que busca nos inquietar a criar espaços de sentir e coexistir saberes, a trocar também narrativas e a nos reencontrar na fala da outra e do outro que se permite a conversar conosco. Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Essa frase da professora e escritora Conceição Evaristo resume um momento em que políticas de morte são arquitetadas de forma tão explícita contra a população negra, indígena, LGBTQI+, as pessoas empobrecidas também, contra quem não se encaixa nos padrões de humanidade do ego capitalista. Bom, em um evento como esse, forjaremos um espaço para sentir, pensar sobre o seguinte aspecto: de qual humanidade a história, os tratados de direitos humanos sempre falaram? E qual humanidade nós, da América Latina, né, como diz Lélia Gonzalez, e nós, de Abya-Yala, nome dado à América pelos povos originários, qual humanidade precisamos, queremos e reivindicamos em prol de uma existência pautada no bem viver? Bom, espero que aproveitem esse evento organizado com muito carinho para vocês, que venham nossas reflexões para pensarmos juntas e juntas. Esse espaço é nosso, é coletivo, é insurgente. E para ir finalizando aqui a minha fala, eu ressalto que essa é uma realização de várias instituições, projetos e movimentos sociais, uma continuação do evento do primeiro seminário América Latina, realizado ano passado pela UFG, IFG, UEG, junto com TV Cubana e também TV Serrana. E agradecemos aqui, em especial, mas foi algo extremamente coletivo, mas agradecemos muito a Elzamara de Carvalho e a todo o IPDMS, que possibilitaram essa primeira faísca para que esse ciclo surgisse nesse momento. Agradecemos também ao professor Newton, ao coletivo Magnífica Mundi, que está cuidando de toda a parte da comunicação, ao Guatá, da UEG, o coletivo Recicla Goiás, que aceitou de braços abertos toda essa provocação, a professora Sandra de Deus, pró-reitora de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a professora Jaciara, da UNB, que aceitaram com muita generosidade a nos ajudar nessa construção. Também agradecemos ao Cineclube Ismael de Jesus, à Gíria Labegária de Jesus, do qual eu também faço parte, ao NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, ao 10 Caminhos e à Escola Popular de Planejamento da Cidade, da UNILA, ao MUP, Movimento por uma Universidade por Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP, enfim, a todas e todos que toparam esse desafio de caminhar junto. São nomes vários e seria inviável dizer todos aqui, mas eu agradeço imensamente a todos e todas. Por fim, lembramos que teremos uma mostra cinematográfica sobre direitos humanos na América Latina e Caribe, e que está sendo organizada pelo Guatá, pelo Cineclube Ismael e outras parcerias nesse processo, em que em breve será disponibilizado esse calendário. E quem ainda não se inscreveu no evento, o link está aqui na descrição do vídeo. Se inscreva, não deixe de acompanhar a nossa página oficial no Instagram, que é @ciclodireitoshumanos. Por fim, boa travessia a todos e todas, e que esse evento nos ajude a esperançar, nem que seja um pouquinho, nesses tempos de trevas. Eu passo
a fala para o professor Nerivaldo, do IFG. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. Obrigado, Ludmila, parabéns pela sua fala. É um prazer estar aqui em nome do Instituto Federal de Goiás. Eu gostaria de destacar a importância desse evento, que nesse momento pauta direitos numa sociedade em que a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não sabe distinguir com clareza a diferença entre direitos e privilégios. Nós estamos num contexto em que os direitos ainda são muito mais um discurso e uma formalidade quando se trata da vida da ampla maioria das pessoas que são diariamente agredidas pela desigualdade, discriminação, violência sistemática, encarceramento sistemático e políticas de genocídio e extermínio. Quero destacar que é uma honra para o Instituto Federal de Goiás, aqui por meio do seu campus, aqui na cidade de Goiás, a cidade de Goiás aqui, que é Goiás, muito conhecida como Goiás Velho pelo país afora. Para nós é uma honra participar desse grupo diverso de cobertura nacional e articulação internacional que chama para a questão da América Latina, uma questão muitas vezes ainda secundarizada na academia brasileira. Quero aproveitar esse momento para destacar os compromissos do Instituto Federal de Goiás com a ciência, o desenvolvimento tecnológico independente e autônomo, com o desenvolvimento regional e nacional e com a interiorização. E também com a superação do subdesenvolvimento, né, que para nós passa também pelo desenvolvimento promovido por uma educação omnilateral, ou seja, uma educação em todos os aspectos da vida, formação para o mundo do trabalho, formação cidadã, ética e politicamente comprometida com a superação do subdesenvolvimento social, nacional, das desigualdades de todos os tipos, de classe, raciais, de gênero e outras. Reconhecimento dos movimentos sociais, da organização autônoma da sociedade como parte fundamental desse processo, inclusive como produtores de conhecimento, de processos educativos e de formação política. Compromisso com o reconhecimento do povo brasileiro, nas suas peculiaridades, composição étnico-racial e traços históricos de formação no processo de superação das diferentes formas de colonização e subordinação ao imperialismo. Essa é a fala do IFG, Campus Cidade de Goiás, e do Instituto Federal de Goiás, que quer agradecer muito a honra de participar desse grupo e desse evento como um momento fundamental, nesse momento de conflito e de ataque a tudo aquilo que nós entendemos por direito, por cidadania e por justiça social. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Em nome do Núcleo de Direitos Humanos da UFG e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, eu saúdo a todos os participantes desse evento, que é um encontro verdadeiro de várias vozes, de várias aspirações, não é? E espero que tenhamos assim um momento muito produtivo, um momento que seja muito inspirado por esse título, não é? Desse ciclo internacional, que é do isolamento à insurgência. Então, assim, saúdo o professor Zé Geraldo, que é muito querido por nós aqui em Goiás, pelo Brasil todo, mas por aqui, por toda a sua vida, por todo o seu trabalho, e o professor Zé Nerivaldo, a Angelita, e toda a comissão organizadora, em nome da Ludmila, Gabriela, Mara e todos os participantes. Também vou tentar ser um pouquinho breve, como Nerivaldo foi, não é? Mas talvez mais uma espécie de desabafo que foi provocado pelo evento de verdade, né? Pelo título. Eu tenho a impressão que hoje, essa é uma impressão pessoal, que hoje a gente vive nesse confinamento como uma espécie de tortura política. Eu não sei se vocês estão vendo assim, uma espécie de tortura política. Todo dia é como se a gente fosse agredido, fosse violentado e tivéssemos amarrados, não é? Sem podermos reagir. Evidentemente que isso não foi só por conta de uma pandemia, foi por conta de algo maior e anterior, mas especialmente agora essa é uma experiência que se torna mais evidente, né, mais aguda, essa inação antes por uma divisão política, mas especialmente agora por esse momento em que se aproveita, né, da pandemia para tornar-se mais rápida, retirada de direitos, ataque à Constituição, aos ideais da Constituição, que praticamente é letra morta há muito tempo. Então, assim,
essa é uma experiência, uma espécie de tortura política, não é? Por quê? Porque, assim, esse projeto político ele é abertamente antipopular, ele é agressivo, é ameaçador, antidemocrático, e não é à toa, não é simples. Não começa da agora e é anterior a esse próprio governo, né? Ele vem de um projeto macroeconômico que, se a gente olhar na história de todo o mundo, ele tem um custo humano altíssimo, ele não é feito sem violência. E por isso que, na pandemia, é só algo que fica talvez mais evidente. Como diz o nosso próprio presidente, né, que as minorias devem escovar as maiorias, ou seja, que morram 10%, se é para beneficiar 90%, isso não faz a mínima diferença, usando um cálculo utilitário do Jeremy Bentham, lá do século 17, 18, não é? E que me parece tão assustador, porque é anacrônico, e ser tão atual, e a gente ter que lidar com esse tipo de monstruosidade, uma lógica utilitária, né, ainda hoje. Então, isso é... O problema é que o que nos provoca tanto asco está muito além dessa figura governamental, né? Tá muito além. E é contra esse inimigo que a gente vai ter que se indispor, embora a gente esteja dividido, esteja muito bem aparelhado esse adversário nas instituições, no ideário popular, não é? Tanto é que direitos humanos se torna quase que um inimigo público hoje, e é um monstro muito mais feio, muito mais desprezível que essa figura governamental, que é simbólica do tempo que a gente vive, não é? Que é muito maior. Então, assim, eu espero que esse evento seja uma inspiração e que passe efetivamente de um diagnóstico para a ação, não é? E eu só queria terminar lendo um trechinho de uns autores que eu gosto muito, e é rapidinho, prometo que não vou me deter muito. Por que eu achei assim o título do evento muito inspirador? Não é por causa desse diagnóstico que a gente faz e que muitas vezes a gente da academia acaba, às vezes, se iludindo e acaba ficando só no diagnóstico. Olha só, eu abro aspas, né? Este mundo não é mais para ser comentado, criticado, denunciado. Vivemos envoltos por uma neblina de comentários e de comentários sobre os comentários, de críticas e de críticas de críticas, de revelações que não desencadeiam nada, exceto revelações sobre as revelações. E essa neblina nos retira toda a apreensão do mundo. Não há nada a criticar em Donald Trump e tampouco em Bolsonaro. Ele já absorveu e incorporou o pior que podemos falar sobre ele. Ele o encarnou. Ele carrega no peito todas as queixas que jamais pensamos poder lhe fazer. Ele é a sua própria caricatura e tem orgulho disso. Nós vivemos em um mundo que se estabeleceu para além de toda justificação. Aqui, a crítica não pode mais nada, não mais que a sátira. Elas permanecem sem efeito. Apoiar-se na denúncia das discriminações, das opressões, das injustiças, é esperar delas recolher frutos, é se enganar de época. Os esquerdistas que ainda creem que podemos sublevar algo acionando a alavanca da má consciência estão redondamente equivocados. Eles podem muito bem se flagelar em público e fazer ouvir seus lamentos, acreditando despertar simpatia, mas suscitarão apenas o desprezo e o desejo de destruí-los. Vítima se tornou um insulto em todos os cantos do mundo. Esse aqui é um trecho pequeno de um grupo anarquista que, embora a gente não partilhe da forma de ação anarquista, o diagnóstico social que faz é muito agudo, muito acurado. O que eu digo é o seguinte, que, e muito na academia, a gente analisa, faz um diagnóstico, faz um discurso exortativo de muito boa qualidade, não é? Mas o passo seguinte a gente não fez ainda, não é? E eu acho que pela provocação que esse evento nos suscita, eu acho que é uma boa inspiração, não é? Do isolamento à insurgência. Então, em nome do Núcleo de Direitos Humanos e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos,
Desejo a todos um ótimo evento, uma ótima palestra e um abraço a todos. Obrigado. Obrigada, João. Professor João, nós estamos aqui para dar o passo seguinte, eu tenho certeza. É um prazer estar aqui na abertura desse maravilhoso, grandioso e inspirador evento, né? É imperativo lembrar que o Coletivo Magnífica faz 20 anos, né? Parabéns ao coletivo, o coletivo faz 20 anos, e esse é um dos eventos que marca as comemorações dos 20 anos. Nós estamos, se não estivéssemos em pandemia, estaríamos fazendo uma grande festa. Então, vamos transformar esse evento numa grande festa, né? Eu falo aqui em nome da FI, que é a Faculdade de Informação e Comunicação, da UFG, da qual unidade que da qual eu sou diretora, e a unidade que abriga o Coletivo Magnífica, que é a mola articuladora deste e de muitos outros eventos e muitas outras ações insurgentes em Goiás, na América Latina e no mundo, né? Eu falo também em nome do projeto de extensão que é vinculado ao coletivo, o Tanto Cerrado, Tanto Mar, Brasil-Cuba, do qual eu sou coordenadora de empréstimo pelo coletivo, e falo em meu nome como cidadã indignada por tudo isso que o professor João acabou de dizer, e indignada, mas também carregando aqui aquilo que a Ludmila exortou aqui, o verbo esperançar, né? Essa esperança de que a gente vai dar o passo seguinte, professor João, né? Então, eu quero, primeiro, em nome da FIC, como eu disse, dar as boas-vindas ao nosso conferencista de hoje, o professor José Geraldo, e agradecê-lo, professor, por nos emprestar, neste momento, a sua trajetória e a sua sabedoria, acumulada de tantas lutas, né, que vêm das ruas, né, dos direitos achados nas ruas, e para que nós também possamos aqui construir um conhecimento e novos laços de solidariedade. Assim, seja muito bem-vindo nesse ambiente, o senhor vai se sentir muito bem aqui. Essa casa é uma casa muito solidária. Eu quero conclamar a todos e a todos nós, né, para a solidariedade entre os povos latino-americanos, dos quais nós somos americanos, como disse a Ludmila também, e estes povos que nos legaram o gosto pela resistência, né? De Bolívar, José Martí, por aí vão todos os e as nossas lideranças, né? Ou as nossas referências, vamos dizer assim, né? Então, eu queria dizer que esses povos nos legaram o gosto pela resistência, o gosto pela insubordinação e o gosto pela insurgência, do México, aqui, né, cá no sul, onde nós estamos também, né? Todos os dias, neste imenso continente, são recriadas as memórias e as novas formas de lutas. E eu acho que essa, neste momento de isolamento, é uma forma de luta também. Insurgência e luta pelos direitos humanos. Esse é o nosso lugar de fala, né? Que travemos o bom debate, né? E eu quero terminar as minhas palavras de boas-vindas e também de abertura desse evento com um trecho mal traduzido aqui, uma canção do Pablo Milanés, que é muito antiga e muito atual, né? Canção pela Unidade Latino-Americana, que nos diz muito neste momento, né? Um trechinho só. O que brilha com luz própria, ninguém pode apagar. Seu brilho pode alcançar a escuridão de outras costas. Quem pagará este pesar do tempo que se perdeu, das vidas que custaram e das que podem custar? Pagará a unidade dos povos em questão. A nossa unidade pagará. E a quem negue esta razão, diz o Pablo Milanés, a história condenará. A história leva seu carro e muitos nela entrarão, mas a história passará por cima daqueles que queiram negá-la. Como nós vivemos um momento de negacionismo, é muito bom relembrar Pablo Milanés e dizer que a história vai passar por cima de quem negue esse nosso legado, e é nosso dever, nesse momento, aportar neste imenso carro da história latino-americana de insurgência e bradar nosso grito de resistência e nossa
esperança em nossa capacidade de lutar pelos direitos humanos. É isso, um bom evento para todos nós. Professor, seja muito bem-vindo, estamos ansiosos com a sua fala. Muito obrigada a todas e todos aqui da mesa de abertura. Eu vou passar a palavra para a Verônica, mas antes eu vou apresentar ela um pouquinho para vocês, que o currículo dela é enorme. Verônica, a gente agradece muito a sua participação. E antes de eu passar para o pessoal conhecer um pouquinho da senhora, eu vou agradecer aqui aos intérpretes de Libras que estão fazendo aqui a tradução. Obrigada, Débora, da Faculdade de Letras da UFG, que está articulando todo esse processo. É um prazer receber vocês aqui e estar nos ajudando nesse processo, nessa construção do evento. Bom, a Verônica Aldeia, que vai fazer nossa performance cultural antes de passar para a conferência de abertura, ela possui graduação em licenciatura de música pela Federal do Rio de Janeiro, tem bacharelado em flauta transversal pela Universidade Federal também do Rio de Janeiro. Atualmente é professora pesquisadora do Instituto Trópico Subúmido da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde leciona no curso superior de gestão ambiental. Bom, professora, muito obrigada por estar aqui com a gente, professora Verônica. Eu passo agora a palavra para a senhora. Muito obrigada, boa tarde a todos. Estou muito feliz pelo convite, que vocês lembraram da música, né? E cada vez mais ela está presente em toda essa luta, né? E só para lembrar, né, os povos indígenas estão enfrentando um momento tão delicado e a gente sabe que muito da resistência deles está na espiritualidade deles, na religião, que está muito ligada à música, né? Então, os Guarani Kaiowá, com certeza, eles estão firmes de pé até hoje, com os maracá deles na mão, né? E o Davi Copenau, recentemente, ele tem falado muito isso, né? Que o céu está desabando e quem segura o céu são os pajés, com seus cantos, suas músicas, né? Então, eu acho que nesse momento a música é muito importante e todos nós podemos e sabemos cantar, né? E tocar e podemos e dançar também, né? Então, é importante a gente lembrar dessa parte também que nos fortalece, né? Nos dá saúde, nos dá um fôlego para seguir. Então, eu agradeço demais o convite. Vou fazer na flauta aqui sozinha, né? Estou no meu isolamento aqui, em Goiânia. Vou fazer alguns temas brasileiros, acho que vocês vão conhecer vários deles, um pouco improvisado aqui, e vamos ficar firmes e fortes nessa, e juntos, né? Então, uma homenagem a todas as irmãs e os irmãos latino-americanos, essas melodias. Vou fazer um pouco alguns temas da Orquestra Armoreal, de domínio público, um Edu Lobo, vocês vão conhecer várias.
Obrigada, gente. Era isso. Muito obrigada, Verônica. Acho que, mais do que nunca, a arte tem se mostrado como fundamental na nossa vida, né? E acho que esse momento de isolamento e quarentena tem comprovado isso para quem ainda não acreditava na importância da arte, que é o que nos tem restado em muitos momentos de isolamento, né? Então, muito obrigada por esse espaço de cura também, tempos tão difíceis. E depois dessa linda apresentação e de tantas falas potentes nessa abertura, acho que só nos resta partir para a nossa conferência de abertura. Eu sou a Gabriela Marques, sou jornalista, sou cria da Magnífica Mundi, sou doutora em comunicação pela Universidade Autônoma de Barcelona e tenho o prazer e a honra de estar apresentando essa conferência de abertura. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a mesa e o nosso convidado super especial para a gente poder começar esses debates do nosso primeiro ciclo internacional de direitos humanos, do isolamento à insurgência, né,
como bem disse a Ludmila e os outros participantes da mesa de abertura, esse contexto de crise humanitária, política, econômica e sanitária, o agravamento da pandemia no Brasil, isso tudo tem nos mantido isolados e vivendo esses momentos de insegurança. Então, essa mesa Direitos Humanos do Isolamento à Insurgência tem como objetivo debater esses processos de resistência dos direitos humanos e as ações insurgentes neste período. E para falar sobre isso, nosso convidado é o professor Dr. José Geraldo. Vou fazer uma breve apresentação dele, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, possui mestrado e doutorado em Direito pela Faculdade de Direito da UNB e é pesquisador nas linhas de Sociedade, Direito, Cidadania, Movimentos Sociais e Reconhecimento de Novas Práticas Políticas. Ele é coautor e atual coordenador do projeto Direito Achado na Rua e coordena também os projetos de extensão Vez e Voz, Educação Popular na Prevenção e no Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito Federal e entorno, e a JUP, Assessoria Jurídica Universitária Popular. É membro da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário desde 2012 e atualmente é docente na UNB, atuando na Faculdade de Direito e no CEAM, Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares. Então, eu passo a palavra ao professor José Geraldo e agradecendo uma vez mais ter aceitado esse convite e aceitar fazer parte desse projeto coletivo de reflexão. Então, queria cumprimentar a todos e todas, principalmente os que integram a mesa de abertura desse evento, o primeiro ciclo internacional de direitos humanos, do isolamento à insurgência. Queria cumprimentar o professor Nerivaldo, o professor João da Cruz, e estender os cumprimentos ao professor Edivar, que fomos contemporâneos trabalhos da Andifes, ele reitor lá na sua gestão anterior, soube que ele teve Covid esses dias, espero que tenha se restabelecido. Queria cumprimentar a professora Angelita, a Verônica e sua performance, me lembrou muito minha colega aqui da UNB, a professora Ernest Dias, que era uma grande flautista, Odete, né? Cumprimentar a Ludmila, que fez a abertura. Quase que eu renuncio ao meu papel aqui, porque ela falou tão bem e com tanta propriedade que eu me sinto inteiramente contemplado e vou tentar estar à altura do que ela abriu de perspectivas para a discussão que estamos tendo aqui. Queria cumprimentar a Gabriela pela apresentação e aos tradutores, na pessoa da Débora Fernandes, e embora agora não seja ela que esteja falando, né? Mas estendo os cumprimentos, né? E queria dizer, assim, da satisfação de estar nesse encontro, que se tornou possível para mim pela mediação da Elza Mara Carvalho, né? Que fez todas as gestões para que eu pudesse estar com vocês. E, claro, representando esse complexo de instituições, entidades, movimentos, projetos. Só no cartaz tem cerca de 28 ali designadas. É um extraordinário conjunto mobilizado, imagino que requereu uma organização dos organizadores, e são tantos e tão expressivos, né? Fora os que já foram mencionados também no curso da abertura, que se associaram ao evento, e que faz com que, na participação, eu não vejo os nomes aqui, porque é por um outro aplicativo, por um outro canal, mas já recebi pelo WhatsApp mensagens da turma Fidel Castro, da cidade de Goiás, né? E lá a professora Janaína Tutsavar, a Rosângela Piovesani, que é do Movimento de Mulheres Camponesas, que é aluna do curso da turma Fidel Castro, a turma especial. Sei que está acompanhando
a Mônica Molina, que era diretora do Pronera, quando se abriu esse espaço de apoio à presença de camponeses, trabalhadores sem terra, agricultores, nessas turmas especiais que ainda resistem graças às universidades, com todo o esgotamento do financiamento público, marcando posição de avanço de insurgência, né? Queria fazer também alusão à professora Thalita Rampin, que foi professora da turma, minha colega agora lá na UNB, e, em suma, há um grupo expressivo de participações, né, que muito me honram e que dão a medida da importância convocatória do coletivo e dos coletivos que instalaram esse congresso. Tão bem designado, né? Enquanto Ludmila se referia à expressão da resistência, inclusive em se deixar morrer, eu fui lembrando que, de fato, isso faz com que a gente se sinta nesse evento como sementes, né? Porque, ainda assim, quando, por alguma razão, nos vencem e nos soterram, é aí que nós somos fortes, porque, como sementes, nós renascemos. Então, eu acho que esse é um encontro semente, é um encontro em que nós nos colocamos na perspectiva da insurgência para a disposição de sempre renascer como forma mais ativa do que é insurgir-se, recusar um destino que não é aquele que nós construímos como sujeitos do nosso destino, do nosso projeto de vida, do nosso projeto de sociedade. Então, a partir daí, eu queria dizer o seguinte: a construção da ideia de isolamento, que pode parecer uma referência de retirar-se da cena política, ela logo se coloca na perspectiva de que, quando nos isolamos, não significa que nos demitimos das nossas responsabilidades e do nosso papel protagonista. Esse espaço é um espaço recriado, esse espaço crítico, esse espaço virtual. E ele, que muitos autores têm chamado de comunidade de solitários, né? Boaventura de Sousa Santos faz isso, comunidade de solitários. O Castelo, né, falando da dimensão imbecilizante do espaço virtual. Nós, no isolamento, que não é passivo, se tornou ativo, se tornou mobilizante, estamos reconstruindo a nossa perspectiva de participação com essas mediações, transformando aquilo que poderia ser uma comunidade de solitários numa comunidade solidária, numa comunidade de compartilhamento, né, de ação reflexiva ativa. E o isolamento e a distância social acabou se constituindo, paradoxalmente, por esses meios, uma experiência de compartilhamento, de troca, de possibilidade de, na forma do retirar-se para prevenir-se de contágios, nós, nessa dimensão ativa, de fato, não nos retiramos, mas nos colocamos na perspectiva muito ativa de construir mediações críticas e não sucumbir à angústia, ao contrário, exercitá-la. Quer dizer, o isolamento é um momento reflexivo que não deve se colocar como uma experiência angustiante, salvo na medida em que a angústia se torne um exercício de superação e uma condição mobilizadora para que nós, ao invés de sucumbirmos a ela, a exercitarmos, no sentido de trabalhar, né, a insurgência, de trabalhar perspectivas de superação no sentido de construir possibilidades alternativas para um mundo que está em escombros e um mundo que, todavia,
pode ser reconstruído não à luz daquilo que significa um retorno a uma normalidade. Aí eu peço, senhor, espere só um instantinho para a gente restabelecer essa conexão, senão o pessoal vai perder. Desculpa. Só um Ok, instantinho. você me chama, eu permaneço como estou, não me mexo, fico paradinho aqui. Pode permanecer do jeito que está. Aí a gente avisa para o senhor, só um instantinho. Oi, Débora, já tinha falado de você. Né? Como é o nome do seu colega? Ela está com o áudio desligado. Professor, pode voltar. Já deu tudo certo aqui. Vocês sabem que o Decamerão, o célebre livro do escritor italiano Giovanni Boccaccio, 1348, né? Também foi obra que ele elaborou no seu retiro na Toscana, na época também, numa outra pandemia da bubônica. E o livro é uma conversação entre seus colegas confinados no isolamento. Então, vejo que não tem como nos isolarmos do ponto de vista mental, do ponto de vista político, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista afetivo. E até o meu WhatsApp e seu corretor já grafa a palavra live, tão comum hoje em dia, como love, no meu chamado de inúmeras participações nesses eventos. Eu queria dizer, por exemplo, que aqui na minha universidade nós tivemos que suspender as aulas presenciais nessa conjuntura, mas eu propus a meus alunos de pesquisa jurídica do primeiro ano, né, que não nos afastássemos muito do ponto de vista de nos descomprometermos uns com os outros e aproveitássemos o momento da pandemia para fazer atividade que pudesse ser até eventualmente apropriada como atividade complementar, não a disciplina regular, voluntariamente. E muitos toparam. E uma das ações desse momento que eu estou trabalhando com meus alunos, para além de outras questões que o curso está desenvolvendo, é eles fazerem cartas de quarentena. Algumas eu já publiquei, inclusive, no blog do Direito Achado na Rua. São alunos do primeiro ano. Separei uma para vocês aqui, que é uma aluna que me mandou uma carta muito interessante, ela se chama Daniela Rocha, né? E eu pedia que eles exercitassem as suas condições de angústia, mas também que pensassem em perspectivas éticas para recuperar a dimensão social e coletiva de uma sociedade que vai ter que se repensar. Olha que carta interessante que Daniela me mandou. Começa assim, prezada comunidade. Começa exatamente assim, prezada comunidade. É sabido por todos que o momento atual não é nada reconfortante. Correm soltas notícias de pandemia, crises econômicas, transmissões em massa e tantos outros infortúnios por aí. Apesar de ser um direito poder ficar recluso na segurança do lar, acabamos tendo que sair às ruas diariamente sem saber ao certo se voltaremos plenamente saudáveis ao fim do dia. E a partir dessa perspectiva que desejo iniciar minha carta aos senhores e senhoras. A partir da perspectiva daqueles que não têm garantidos os direitos que são seus por definição.
a partir da triste realidade da desigualdade presente, não só no contexto brasileiro, mas também no contexto internacional. É o momento ideal para pensar numa reestruturação ética e social da realidade que nos cerca. Isso diz esta aluna do primeiro ano, e a minha percepção da mensagem que ela me manda é um pouco dessa dimensão da insurgência que a nossa reflexão nesse contexto provoca. O que eu leio do que ela diz é de que futuros são ainda possíveis. Futuros são ainda possíveis. Futuros que a gente possa elaborar, formular, que represente repensar nossas relações sociais, políticas, econômicas, solidárias, depois deste percurso. Não por acaso, lá no seu isolamento do século XVII, Shakespeare acumulou certamente material para pensar, como fez na Tempestade, a condição de um mundo que se arruinava. É nesse texto que, na voz de Próspero, Shakespeare escreve a célebre expressão do que tudo que é sólido desmancha no ar. Que depois Marx, certamente leitor de Shakespeare, aproveitou no Manifesto de 1848. Dizia Marx, um fantasma percorre a Europa. Tudo que é sagrado se dessacraliza, tudo que é sólido desmancha no ar. A expressão é de Shakespeare no Próspero, falando de um esvanecimento, né, que a perspectiva de um mundo em ruínas, e no caso é a dimensão desconstrutiva da mudança do modo de produção social, né, lembrava como o que hoje, por exemplo, alguns autores, repetindo conceitualmente e com outra linguagem, com outra poética, essa percepção do esvanecimento, falam em liquefação do mundo, né? O artista, Verônica nos deixou isso claro, percebe sem precisar explicar e traduz por sensibilidade essa dimensão da existência, na música ou na poesia. Shakespeare falou desse esvanecimento e nos mostrou a expectativa, a dimensão da condição de dessacralização, de esvanecimento, de dissolução do que parece sólido, mas que precisa ser reconstruído. Boaventura de Sousa Santos fez isso recentemente, ele também retirado para a sua granja em Quintela, e nos proporcionou uma leitura fascinante de um pequeno opúsculo que ele está refazendo nesse instante, ainda em recolhimento, que é A Cruel Pedagogia do Vírus. Eu até fiz uma recensão desse trabalho numa coluna que mantenho semanalmente, chamada Lido para Você, trabalhando esse texto, né? E ali, um pouco como Ludmila lembrava, né, ou como, aliás, o professor João da Cruz lembrava, né, a configuração de que é um tempo de muita algaravia, muita avalanche de opiniões, que mais aturde e que é mais ruído do que propriamente discernimento. No que li de Boaventura nesse livro, A Cruel Pedagogia do Vírus, a minha primeira perspectiva é que refletir para se insurgir, antes de mais nada, significa poder discernir no contexto dessas vozes dissonantes. Umas porque fora do diapasão da dramaticidade da conjuntura. São vozes ruidosas, mas delirantes do que é o diapasão da dramaticidade da conjuntura. Outras porque perplexas em face do angustiante que impregna o real. Muitas são apressadas para se fazerem presentes no debate em busca de reconhecimento, porque agora é o dernier cri todos falarem sobre a pandemia. Mesmo as lives são, ainda bem que a nossa aqui está se falando em sentido
mais simbólico e do ponto de vista do que Ludmila lembrou, é a expectativa do reexistir e de repensar as condições de sociabilidade, do que batermos o chavão daquilo que é moda, ou como se dizia num tempo passado, um tempo um pouquinho anterior do professor João Cruz e do professor Nerivaldo, que era expressar o charme da inteligência. O charme da inteligência, entre elas, essas vozes mais agudas, bem postas, mas elas próprias indo e vindo, porque nessa conjuntura de dessacralização, essa dissolução do que parece sólido faz com que intelectuais até importantes, eu não vou mencionar nomes, mas eles se pronunciam em eslavo, em italiano, ou falando de reconstrução do capitalismo ou de exceção no social, mas o que eles dizem num dia é desdito por eles mesmos no outro, porque, como diz Boaventura, nesse emaranhado que mais confunde do que esclarece, o discernir é algo que exige uma condição mais serena de poder trabalhar, e trabalhar como estamos fazendo, na interlocução, no coletivo, na confrontação de experiências, nas vivências de modos de vida, né? Entre esses modos de vida, a perspectiva do simbólico de um bem viver que repõe a relação entre as pessoas entre si, as pessoas e a natureza em relação às pessoas, o que Ludmila chamou de bem viver, representando a simbologia de nossos povos pré-colombianos, pré-cabralinos, né? O livro de Boaventura, escrito nesse momento, todavia, ele, de algum modo, né, traz uma reflexão exatamente sobre a perspectiva de podermos construir um futuro, que é essa dimensão insurgente a que esse programa se refere. Na abertura do livro, ele põe uma questão fundante. Diz ele: existe um debate nas ciências sociais sobre a verdade e a qualidade das instituições de uma dada sociedade, e se, nesse debate, se conhecem melhor situações de normalidade, de funcionamento corrente, ou se conhece em situações excepcionais e de crise. E ele sugere que dois tipos de situação sejam igualmente indutores de conhecimento, mas que certamente nos permite conhecer ou revelar, ou pelo menos relevar, coisas diferentes. Que potenciais conhecimentos decorrem da pandemia que estamos vivendo e da crise que estamos atravessando? Que é um pouco a pergunta de fundo deste evento que nos reúne aqui hoje. O Boaventura, para enfrentar essa questão preliminar, ele, no seu estilo elegante, no seu estilo dialético, se propõe conferir um conjunto de pontos de partida para o desafio de suas contradições interpelantes. Ele se pergunta sobre a normalidade da exceção, né, que leva ao autoritarismo, que leva a depositar perspectivas de orientação de um modo de dirigir a ação política no mundo. No nosso caso, por exemplo, uma sobredeterminação da economia sobre a vida, né? Para a Boaventura, a contradição está em que a atual pandemia não é uma situação de crise claramente contraposta a uma situação de normalidade. O anterior não era normal, já era normal, sobretudo numa sociedade como a nossa. Ludmila lembrava as referências daquelas situações que são remanescentes de uma condição destituinte, que no nosso percurso civilizatório é o experimento colonial,
que gerou um normal para o desenvolvimento econômico, que é uma desorganização do social, que eram os projetos de vida dos povos originários. E daqueles que, na medida da perspectiva da organização da vida social, no horizonte de uma relação integral entre as pessoas e a natureza, gerou as condições de pensar a referência do social a partir da condição da Pachamama. Esse mundo que está acabando e que Krenak diz que precisa adiar o seu fim. E, em diálogo com Davi, quer sustentar, de alguma maneira, se recuperar essas condições ancestrais, ou esses modos de vida, ou essa visão do social, e do que, muito bem colocado por Ludmila, se chamou pensar o que é a humanidade que deve ser pensada e reconstruída. É a pergunta de Krenak, por exemplo, é a pergunta que nos deve conduzir e que está balizada pela mediação canibalizadora do capitalismo nas suas formas mais alienantes, que são o patriarcalismo, a condição de subordinação de classe e o racismo da nossa origem, que é onde se coloca, por exemplo, o debate dramático sobre a perspectiva de repensar direitos humanos entre aquilo que nos isolou, nos excluiu, nos alienou no ontem, e contra o que devemos nos insurgir se quisermos ter um amanhã. Esse modo alienante, que é um modo desumanizador, porque, ao produzir essas dimensões excludentes do colonialismo, pelo racismo, pelo patriarcalismo, pelo capitalismo, o humano se hierarquizou e, por isso, podemos falar de humanos, subhumanos, não humanos, assim como, por exemplo, do ponto de vista do empreendimento colonial, né? Inclusive em base a debates jurídicos e teológicos, a humanidade indígena foi um tema a ser definido, e, como sabemos, nos debates de Valladolid, no século XVI, por 2 anos, com o empreendimento da conquista suspenso enquanto não se decidisse a questão, os acadêmicos debateram se os índios eram gente ou não. E acabaram por concluir, mercê de uma tese persuasiva do bispo de Chiapas, as Chiapas do século XVI, não dos zapatistas, Bartolomé de Las Casas, que sim, eles eram gente, tinham alma, podiam aceder aos sacramentos e dispor de seus bens, claro, desde que se cristianizassem. Enquanto que Ginês de Sepúlveda insistia na tese de que, como se dizia na nomenclatura do tempo, essas identidades eram da natureza. Nós ainda dizíamos isso na nossa Constituição de 1824, silvícolas, subproduto da condição ecológica, e que eram mais monstros, bestas, feras. E é até um dado relevante que o que temos de referência dessa existência neste tempo são exatamente, do ponto de vista literário, a produção dos chamados bestiários, ou seja, aqueles registros que, ao tempo das expedições, das descobertas, das fronteiras do capitalismo iniciante, se fazia do encontro com os povos não europeus. Claro que a Europa ainda não era o centro do mundo, mas já caminhava nessa direção, o capitalismo faria dela o centro do mundo, né? E ocultaria as civilizações pré-europeias do Oriente, né? Mas, de qualquer maneira, no seu avançar sobre o mundo que depois se tornou a periferia de seu centro econômico, foi inserindo os excluídos pela exclusão, pela escravatura,
pela alienação do humano, que é uma referência que está posta no momento originário da colonização, mas que é o drama do período decolonial que vivemos e que só nos dá a alternativa insurgente, Ludmila, do esperançar. Quer dizer, de pensar o outro mundo, mas pensar não como uma contemplação, pensar como praxis, pensar como uma ação política que transforma. Isso está em Marx, está em Paulo Freire, o esperançar, né? Que é a consciência do que nos aliena do humano, entre os indígenas, entre os quilombolas, entre as mulheres, entre os LGBTTQ+, entre todas as formas de subhumanidade que, no debate sobre os direitos humanos, permanece sob o encobrimento ideológico de uma discursividade que mais oculta do que esclarece. Então, eu acho que é isso que o Boaventura faz com aquele exercício dele de pensarmos a contraponto, criticamente, na perspectiva de superar a razão preguiçosa, a razão indolente, acomodada, subserviente, ideologizada, que naturaliza as segregações, as expoliações e as opressões. Então, eu acho que Boaventura, no seu livrinho, faz um desafio que é dirigido ao pensamento crítico, que é o que a gente está vivenciando nesse encontro, que é verificar qual é a sua disponibilidade para apreender a realidade interpelante. O que nela se designa como realidade solta, realidade movida pelas lutas sociais, pelas reivindicações de outros horizontes de intrasubjetividade, e a excepcionalidade da exceção, que, na afirmação dele, por conta da crise, se confere à realidade uma liberdade caótica, e qualquer tentativa de a aprisionar analiticamente está condenada ao fracasso, dado que a realidade vai sempre adiante do que pensamos ou sentimos sobre ela. E, portanto, teorizar ou escrever sobre ela é pôr as nossas categorias e a nossa linguagem à beira do abismo. Enorme desafio para os intelectuais, pois trata-se, diz Boaventura, de exercitar a função intelectual atentos às necessidades e aspirações dos cidadãos comuns e saber partir delas para depois teorizar. Então, o que ele chama de ser intelectual de retaguarda, que é o não se descolar do movimento próprio do social para se colocar, vamos dizer, como condutor do processo político, quando, na verdade, a condição intelectual é ser conduzido pelo processo político. Esses dias eu vi uma cena dessas de imagens da internet, e ela se referia ao deslocamento de uma alcateia de lobos, né? Na frente, os espécimes mais velhos e mais doentes da alcateia. Depois, um grupo de lobos fortes, de lobos moços, de lobos valentes. Depois, um grupo imenso de lobos da base da alcateia, as fêmeas, as crias. Atrás deste, um outro grupo de lobos fortes. Lá atrás, conduzindo tudo, protegendo, orientando a marcha, o alfa. Lá atrás, dirigindo na retaguarda, a serviço de um movimento em que o processo da política não isole o conjunto das sociabilidades em mudança pelo delírio de uma vanguarda que se substitua à condição participativa, deliberativa do movimento do social. Então, a minha questão aqui é se estamos à altura de respondermos aos desafios, às expectativas civilizatórias que nos desafiam nesse momento.
Estamos nós, os operadores de direito, os operadores da política, os agentes políticos, à altura das expectativas civilizatórias que nos desafiam no plano da política e do direito? Nessa quadra dramática de interpelação de um paradigma civilizatório, serão alcançados nos seus mistérios para, como na tempestade que desaba sobre o mundo, limpar a maquilagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem, e deixar descoberto, uma vez mais, aquela pertença comum a que não podemos nos subtrair, a presença fraterna entre nós. Essa é uma exortação do Papa Francisco, que lá naquele seu distanciamento social, lembro daquela cena na Praça de São Marcos, ele sozinho, celebrando aquela homilia, né, no simbólico mais forte do que o momento trazia, mas lembrando que naquela praça vazia, se o direito é realmente direito, diz o Papa Francisco, ele terá de ser capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas, e a operar para realizar e ser instrumento por meio da eficácia horizontal dos direitos humanos. Diz ele, né? Esses direitos que emancipam, esses direitos que não são estoques legislativos que se acumulam em prateleiras burocráticas, são relações, são expansíveis, são dimensões que são sempre ampliáveis, porque os direitos não são quantidades, a história mostra isso, são relações. No seu livro A Democracia como Invenção, o autor francês, estou esquecendo aqui o nome dele, já vou lembrar antes de terminar a frase, lembra que a democracia é a invenção porque é a possibilidade de criar permanentemente direitos. Porque aprendemos com as lutas emancipatórias dos anos recentes, quando contra as exclusões censitárias, as exclusões racistas, as exclusões de gênero, as exclusões de renda, por exemplo, comparando a Constituição de 1824 no Brasil, chamada de mandioca, por causa desse seu caráter patrimonialista. O professor João da Cruz lembrava uma expressão censitária, uma expressão patrimonialista. Homens de bem não são aqueles que têm dignidade, são aqueles que têm propriedades, têm bens, né? E que faziam com que a cidadania se inscrevesse nesses fundamentos, excluindo a massa participante do processo de produção e reprodução da existência social. Os historiadores chamaram essa Constituição de Constituição da mandioca, pelo seu caráter censitário, né? A atual se chama cidadã. Por quê? Porque ela é a resultante das lutas de emancipação, dos direitos achados na rua, dos direitos achados nos rios, nos direitos achados no campo, nos direitos achados em todos os espaços em que as sociabilidades reinventadas ampliam o elenco de subjetividades aquisitivas, no sentido simbólico, mas no sentido material, levando a que, por exemplo, alguns filósofos deste campo digam que o que os direitos humanos são não são as declarações, não são os enunciados dos direitos formais dos organismos internacionais, são os processos políticos de lutas por reconhecimento de dignidade e cidadania. São lutas que afirmam os direitos humanos. A condição emancipatória da democracia é essa da emergência, da insurgência, da passagem do criminalizável para o politizável, interpelando todas as dimensões que interferem na inteligibilidade desse processo. Ocupar ou invadir? Vocês sabem, vocês estão ligados aos movimentos que inscreveram na prática da redefinição
do fundamento social de terra e território, quilombolas, sem terra, sem teto, a tese, que depois até o judiciário acolheu pela orientação da teologia e da filosofia política e das visões críticas do direito, como o direito achado na rua, que não pode ser considerado esbulhador, a figura do Código Penal, o esbulho possessório, o invadir propriedade, né? Quem ocupa terra para fazer cumprir a promessa da Constituição de concretizar direitos humanos e direitos fundamentais. Não pode ser considerado esbulhador. Olha, é uma luta dramática, porque ela é política, ela é filosófica, ela é sociológica, ela é semântica. Tem que disputar o vernáculo. O semiólogo Roland Barthes denunciava o caráter fascista da língua. Está lá no texto maravilhoso dele, La Leçon, a aula, e dizia que o fascismo da língua não está no fato de que elas nos impõem a censura, interditando a fala. Está no fato de que, simbolicamente, ela nos obriga a dizer as coisas de um determinado modo. Mulher honesta, no vernáculo, é a virtuosa. Homem honesto, no vernáculo, é o probo. Por isso, a ação de improbidade é o que domina a gestão adequada da economia. A mulher honesta é a virtuosa. Aliás, saibam que lá entre os burgueses que fizeram a primeira declaração de direitos, Olympe de Gouges foi guilhotinada sobre o fundamento de que ela não era casta, não era virtuosa e não era do lar, porque ela se insurgia reivindicando, junto com os sans-culottes, junto com os que vinham, os citoyens, a citoyenneté feminina, e reivindicavam a Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã. Foi guilhotinada porque não era virtuosa, não era recatada e não era do lar. Ou seja, essa dimensão da disputa semântica que no ocupar e no invadir se reproduz sob as várias perspectivas com que o vernáculo exibe, oculta e dissimula as dimensões de abertura do social para a emancipação pela justiça e pelo direito. E essa é uma tarefa que está colocada no frontispício dos direitos humanos para que não nos iludamos com as declarações, com os enunciados formais, nem com o esgotamento do jurídico no legislado, para continuar a pesquisar o direito na rua, nas águas, nos rios, no campo, em todas as partes em que as sociabilidades se insurjam contra a opressão e contra a expoliação, contra a redução da dignidade e contra a negação do valor simbólico das lutas por reconhecimento. Então, eu até com o meu colega Antônio Escrivão Filho, que é da Terra de Direitos, Mara conhece bem, escrevemos um livro que para um debate teórico, conceitual e político sobre os direitos humanos, para desconstituir essa tese mecânica das gerações de direitos. Os direitos têm que ser reivindicados todos de uma vez e todos simultaneamente. A gente tem que designar as liberdades elementares junto com as alimentares. A gente tem que discutir as lutas de opressão, de gênero, de raça, de desigualdade, junto com as de expoliação de classe e de subordinação do capital sobre o trabalho. A gente tem que produzir simultaneamente todas essas lutas, mas a gente tem que, sobretudo, recuperar as formas de resistência e de transponibilidade das exceções para poder fazer a justiça e o direito andar nas ruas. E aí, como lembra a nossa Constituição, Claude Lefort, não disse que até o final da frase eu lembrava o nome do sujeito? Claude Lefort. A democracia possa ser invenção porque ela é o campo de possibilidade para a criação, reinvenção permanente dos direitos. Por isso que, na conjuntura que a gente está vivendo, dupla, no sentido de exceção pandêmica, por conta do álibi dessa exceção para interferir na nossa vida social. Claro, a Gambin tem alguma razão,
mas não tem toda razão, porque a exceção não é uma condição de um estilo de transformação da sociedade, já volta a isso, e a gente vê que há uma exceção da exceção, que são as retomadas dos protagonismos sociais. Então, quando a gente pega a nossa Constituição, por exemplo, por isso que ela é tão afetada pela outra dimensão da crise, que é a política, o isolamento da política no social para retirar a nossa capacidade de realizar projetos de sociedade pela mediação dos direitos humanos, e não é por acaso que aí se fez um esforço para desdemocratizar e desconstitucionalizar o país, retirando a mediação iluminante do nosso poder de construir propostas alternativas, um outro mundo possível, uma outra sociedade possível, um outro modo de bem viver, né? Que é o fato de que a própria Constituição, fruto cidadão das mobilizações sociais, tem consciência de que aquele estoque é apenas um enunciado, porque ela diz que aquele elenco de direitos não exclui outros, que não são os que estão no elenco, evidentemente, mas que derivem da natureza do regime, e o regime, se for democrático, essa natureza é ser uma criação permanente, e dos fundamentos principiológicos da Constituição. O principal deles é o respeito à dignidade e aos direitos humanos. Quer dizer, a experiência política dos direitos humanos é a experiência da construção permanente de direitos. Por isso que a cada dia a gente acrescenta ao nosso corpo de enunciados, às nossas agendas, a nossa pauta de lutas, as nossas alianças emancipatórias, dimensões ampliadas de direitos que vão sendo desenhados no experimento do social, como agora, por exemplo, estamos assistindo algo que no nosso continente tem sido chamado de um constitucionalismo latino-americano, um constitucionalismo achado na rua. Então, vindo para essa conferência, colocada a questão do tema que vinha debatendo, eu comecei a receber de várias procedências sugestões para tratar deste assunto, daquele outro assunto. E eu volto a dizer que o melhor modo de tratar essa questão foi aquele que Ludmila propôs na abertura. Eu estou tentando me pôr aqui em consonância com ela, né? Mas dando algumas pistas. E, por exemplo, uma querida amiga, que é a médica e infectologista Ana Costa, tão atuante no processo de construção do conceito de saúde como direito de todos e dever do Estado, e de desenho do SUS na Constituinte de 88, e antes, na 8ª Conferência de Manaus, o direito como forma de representação do universal que os movimentos sociais sanitaristas inscreveram na Constituição. Ana disse, olha, não deixe de ver o informe do ICRICT, que é a Comissão Independente para a Reforma do Sistema de Taxação Internacional das Corporações. Tá, fui lá ver. Eu digo, por que a Ana está pedindo para eu falar disso? E aí eu vi essa questão do momento, que todos estão como sementes sendo enterrados no contexto da crise, mas estão florescendo com sugestões. E o que o ICRICT sugere? Medidas que instem os governos no mundo para pensar um amanhã, né, que seja movido por esse esperançar transformador, que repensem algumas questões, como introduzir impostos sobre os serviços digitais, desenhados de modo progressivo para atingir as rendas econômicas geradas pelas empresas globalizadas desse setor. Aplicar um tipo impositivo mais elevado sobre os benefícios extraordinários das grandes empresas, dos setores oligopolizados.
estabelecer um acordo de nível global para um efetivo mínimo de 25% no imposto sobre sociedades que em cada país produzam elementos de erosão das bases de constituição dos benefícios da riqueza social. Por exemplo, no nosso caso, né, se reluta em oferecer uma ajuda suplementar de R$600, mas se transmite trilhões para a banca, para o sistema financeiro. Exigir mais transparências das empresas que recebem apoio público, que estão obrigadas a publicar seus relatórios país por país, com dados financeiros, tributários, nos territórios em que operam, e não essa forma ocultadora, dissimulada, notificada dos dados. Nós não somos capazes de notificar os dados. Tem 5, então? 5? Radbruch teve 5 minutos para refazer toda a filosofia dele. Eu só vou precisar disso para refazer a minha conferência. Então, eu acho que são referências que estão no globo, periferia, no funk, em outras práticas que eles desenvolvem, mas aqui foi para designar em representação globalizada toda a experiência de protagonismo organizativo desta comunidade para se fazer capaz de confrontar as condições de pandemia, quando o governo não chega lá nem com a ambulância do SAMU. Eles elegeram presidentes de rua, gestores de bairros, e eles produziram um sistema de captação de recursos para financiar instrumentos e aparelhos que o Estado não consegue designar. Assim como as comunidades indígenas, que Ludmila lembrava lá atrás, o ISA, o Instituto Socioambiental, acho que a Renata Vieira está nos acompanhando aqui e fez um informe muito interessante sobre esse processo. Se não está, ela vai ficar arrependida de não estar presente quando eu mencionei o trabalho dela, né? Para mostrar que lá naquela distância das imensas hidrovias, as comunidades indígenas, porque não têm o acesso aos equipamentos urbanos, estão se valendo do que seus xamãs, seus sábios, sua cultura médica e de saúde pode e tem produzido para, com esses modelos de atenção xamânica, curar o próprio coronavírus, em alguma medida, porque, no modo geral, tem sido vítimas desse processo. Queria dizer, por exemplo, que a matéria da jornalista do Washington Post termina assim: as favelas são berços do ativismo no Brasil há muito tempo. Muitos foram invadidos por gangues violentas que impõem restrições sobre quem pode entrar e sair. Isoladas dos serviços governamentais, as comunidades informais muitas vezes criaram instituições paralelas, incluindo correio, internet, sistemas de saneamento, complementando os fracos sistemas de saúde e educação. E é esta capacidade gestora da vida social que aflora como capacidade política de modificar o entorno, de mostrar que há outros modos de fazer política, outras dimensões que o Papa Francisco chama da necessidade de resgatar a dimensão sublime da política, pela fraternidade. E a fraternidade não precisa ser tomada apenas como uma categoria teológica, que as religiões encampam. Ela é aquele princípio político esquecido, nutrido do século XVIII, ao lado da igualdade e da liberdade, né? E queria dizer também que eu me dei conta, por exemplo, que, falando do Papa, e eu me refiro porque eu sou da Comissão Justiça e Paz, então eu tenho uma leitura muito atenta desse pressuposto, né? Eu quero dizer que é ele que está propondo agora um salário universal. E diz ele, talvez tenha chegado a hora, estou acabando, Gabriela, de pensar uma forma de salário universal
que reconheça e dê dignidade às tarefas nobres e insubstituíveis que vocês executam. Vocês quem? Aqueles que são os segmentos menos percebidos no dia a dia da continuidade da existência social. Os que são parte daqueles invisíveis, os lixeiros, os moradores de rua. E dizer assim, vocês precisam do salário capaz de garantir e implementar aquele slogan tão humano e cristão, nenhum trabalhador sem direitos. Os vendedores ambulantes, os catadores, o pessoal de circo, os pequenos agricultores, os pedreiros, os costureiros, todos aqueles que realizam tarefas assistenciais. E, por fim, para encerrar, lembrar, né, que enquanto a gente vê o colapso das políticas públicas, da saúde, há dias, há semanas, há mais de mês, sem ministro, numa política de ocultamento de dados, de subtração da convicção do dano que a pandemia faz, numa demonstração de completa incompetência sob qualquer ângulo, inclusive o tático militar, que não é capaz de confrontar uma logística de apoio ao que se faz no Brasil, independentemente dessa gente, que, como na educação, a gente tem assistido, né, que a gente de má índole, a gente ruim, veja que o ministro da Educação sai e, no dia que sai, revoga uma portaria, uma atitude inócua, porque não tem como modificar uma política de universidade, que é autônoma e que é constitucional, de acesso de cotas e ações afirmativas para negros e indígenas na pós-graduação. Em boa hora, o Ministério Público, e aqui, de novo, louvo aquele Ministério Público lá da Constituição de 88, entrou com uma recomendação para dizer aos reitores, não considerem essa portaria, continue a produzir esses investimentos no acesso e na inclusão. Uma portaria subscrita pela procuradora lá da região onde está o Rio Grande do Norte, foi dirigida à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas se aplica a todo mundo, porque é recomendação, e pelo procurador Luiz de Camões Boaventura, dizendo assim, recomendamos que façam a continuidade dessa política na ação inócua dessa gente ruim, que olha o gesto simbólico de saída melancólica e contrabandeada para um outro país, para fugir de uma incidência, né, que, todavia, mostra esse caráter. Por fim, eu dizia assim, que eu li hoje, né, o dado muda dia a dia, mas, por exemplo, é um dado que deveria orientar essas políticas do governo, pelo menos envergonhá-las. O MST já doou quase 1.000 toneladas de alimentos para as famílias mais pobres de diferentes partes do país. Não é por acaso que o grande Celso Furtado dizia, um pouco antes de morrer, que o MST é do movimento social mais importante no mundo no século. Não sei se ainda é, mas é tão importante quanto ele achava que era. E está aí com uma agenda que pensa segurança alimentar, projeto de sociedade, governança, modelo de sociabilidade, paradigma para a insurgência. Então, eu acho que é isso, o meu tempo esgotou. Me associo ao que disse Ludmila na abertura e trago essas questões para que a gente reflita a partir de um diálogo, como eu sou um professor, desde uma linha mais epistemológica, né? Mas sem tirar o pé do chão, sem me desiludir, que sem a capacidade de esperançar, a gente não suleia o nosso horizonte de atuação, né? Antigamente se dirá o vernáculo, norteia, não é isso? Nós devemos solear a nossa perspectiva para um direito que emancipe, para uma justiça que inclua, para uma política que realize a solidariedade, para uma sociabilidade, volto a Ludmila, que permita o bem viver. Obrigado. Professor, muitíssimo obrigada.
queria dizer que aqui nos comentários, no chat do YouTube, temos pessoas do Brasil inteiro, né? No início eles foram colocando lá de onde eles eram, e muita gente comentando sobre a inspiração que estava sendo sua fala, e eu acho que a mensagem principal que fica de tudo que o senhor falou é essa motivação e essa inspiração, né, para continuar na luta. A nossa transmissão, ela travou bem na hora que o senhor estava dando os exemplos, né, das obras que foram criadas durante o isolamento. Foi? Foi, no continente europeu. E aí você estava nomeando isso e estava aqui pensando que, bom, a gente aqui no nosso isolamento contemporâneo de hoje não precisa se sentir na obrigação de criar todas essas grandes obras de arte, mas eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é usar esse momento para repensar, né, todo esse modelo de sociedade que a gente vinha construindo e que vinha sendo imposto, né, a nós, para repensar o que a gente quer para esse novo normal, né, que estão usando muito esse termo que nem sei se é o ideal, mas para a gente repensar o que a gente quer, né, para depois de tudo isso. E aí o que você comentou dessa tradução que o celular faz de live para love, ela é muito interessante, porque esses espaços, eles acabam sendo nossos espaços de afetividade e de cura nesse momento desafiador, né? E nesse momento de isolamento, nesse momento de um pouco, não diria solidão, mas como o senhor mesmo falou, é solitário, né? E como a gente deve passar desse momento solitário para o solidário, compreendendo sempre a complexidade desse contexto que a gente está, pensando que vem de uma perspectiva que é política, que é social, que é cultural, né? E que a gente precisa reconstruir, repensar e reinventar essas perspectivas de futuro, de participação, né, como o senhor mesmo falou, dessa mediação crítica sobre o que a gente quer construir. E aí, o senhor mencionando essas questões dos direitos achados na rua, nas águas, no campo, né, acho que são nesses espaços que a gente vai encontrar também a inspiração para repensar essa insurgência. Então, a gente tem que voltar nosso olhar, nossa energia, nossa preocupação para esses espaços, para poder retomar o nosso protagonismo no que é a sociedade, né? No que é o mundo que a gente quer. E queria destacar também o que o senhor falou, que a gente não pode se demitir do nosso papel, né, nesse processo, né? Acho que ficam tentando nos convencer em muitos momentos que a gente já não tem mais nada para fazer, né? Que já meio que está tudo perdido, mas a sua foi muito inspiradora para mostrar o contrário, né? Que a gente precisa reconstruir isso desde dessa perspectiva crítica. Muito do que o senhor apontou aqui para a gente vai continuar sendo debatido. Isso aí é importante lembrar, né, que nós temos várias mesas com temas mais específicos para debater também esses vários temas com vozes desses espaços e dessas origens que o senhor mencionou ao longo da sua fala, de movimentos sociais, movimento do campo, movimento negro, movimento cigano. Então, acho que todas essas vozes elas vão complementar muito essa reflexão que o senhor fez e trazer essa perspectiva das experiências de cada grupo, de como cada grupo consegue reinventar e como isso tem sido feito, na verdade, ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos. Essa resistência, ela sempre existiu justamente porque esses grupos sempre negaram ser excluídos pela inclusão, né, essa inclusão excludente. E, bom, queria comentar, fazer esse comentário geral sobre a fala do senhor.
agradecer mais uma vez a inspiração que foi, dizer mais uma vez que nossos participantes aqui no chat estão elogiando muito e agradecendo muito. E aí eu queria pedir para o senhor, então, não sei, se o senhor quiser fazer uma fala de encerramento, antes que eu dê os recados formais do nosso evento, queria que o senhor fizesse também uma última fala para a gente fechar isso e dizer que estamos muito contentes e inspirados por tudo que o senhor falou. Não, então eu só tenho a agradecer no sentido de que entendi que a minha fala ela não está ligada a um momento de debate, mas de abertura de temas para reflexão no contexto do seminário. E por isso que eu procurei fazer uma aproximação que levasse em conta questões teóricas, questões políticas, que requerem a nossa atenção no momento que a gente vivencia, que produzido num contexto de isolamento, não deve ser um isolamento da reflexão, deve ser um isolamento da prudência do ponto de vista sanitário, mas, mais que nunca, a nossa capacidade crítica tem que estar presente e sendo orientada, né, para o diálogo e o agir que podemos atribuir a esse espaço recriado e crítico que é o espaço virtual transformado em espaço ativo, né? Então, eu procurei também estar em consonância com os fundamentos da proposição e das entidades que promovem o evento, fazendo uma leitura a partir do mandato dessas entidades no tocante aos seus objetivos sociais e seus objetivos políticos, que qualifica muito o debate que está se travando, e que está um pouco estendido. Amanhã eu vou estar num grupo que discute temas semelhantes, mas mais focados na questão de terra, território e questão da produção, sobretudo no campo, na Bahia, Feira de Santana, que tem uma relação muito forte com os processos de capacitação das turmas especiais de assentados. Lá, se eu não me engano, é a turma Elizabeth Teixeira, não sei, estou confundido, Eugênio Lira e Elizabeth Teixeira. Talvez a Adriana Lima, se estiver acompanhando, faça um registro aí no chat para dizer, botar o cartazinho do evento, que eu não estou achando aqui no meu arquivo, né? Mas, em suma, eu quero dizer assim que o que me motiva é o que vocês reivindicam enquanto construtores do social, construtores éticos, construtores que têm uma perspectiva do que represente se transformar no sentido de que não há desenvolvimento civilizatório que não se faça senão em conjunto no social. O professor Roberto Lira Filho, que ajudou a construir os pressupostos do direito já na rua, a expressão até ele que deu para o direito, se inspirando num poema de Marx. O poema de Marx dizia: Kant e Fichte buscavam em mim, tento ver, sem viés deformante, o que pude encontrar bem no meio da rua. Marx. Lira traz para o direito achado na rua, achar essa dimensão. Mas ele dizia, o direito não é uma relação individual, é uma relação intrassubjetiva. Ele é uma expressão do processo de emancipação, da realização do humano. Os direitos humanos são a construção do humano que se emancipa. O filósofo Hegel dizia que nós não nascemos homens, nós somos não a derivação da condição biológica originária que nos constitui. Depois, hegelianamente, a escritora Simone de Beauvoir
vai dizer: nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. Quer dizer, esta condição é uma experiência histórica, é uma experiência social. A condição da transformação e a principal insurgência, no sentido emancipatório, é o tornar-se humano. Cada vez mais, sem limite, sem restrições. E essa é uma tarefa, o Lira dizia, que não se faz na solidão das individualidades egoístas. É tarefa solidária. Ninguém se emancipa sozinho. A emancipação é tarefa coletiva, que é o que vocês estão fazendo. Construindo o estatuto, um momento de reflexão para fortalecer essa tarefa coletiva da emancipação. Temos que trabalhar a questão dramática de contribuir para o surgimento, o ressurgimento e o desenvolvimento pleno do humano, porque nas relações dramáticas do que até aqui vivenciamos, parte daquilo que é a nossa redução de dignidade é esse esforço terrível e maléfico dessa gente ruim, dessa gente de má índole, de reduzir em nós o humano, o subhumano. O presidente da República na ONU disse que os índios eram subhumanos. Isso no século XXI. Depois de lá no século XVI, o Papa Paulo III ter baixado a bula, etc., para dizer que reconhecemos que o índio é gente como nós. Depois que Tomás de Aquino, com a sua leitura menos cristã e mais científica, achava que a mulher não tinha alma também, era um vaso de concupiscência, né? Valaque argumentando pelo absurdo, como era o método dele, mas disse, está escrito, né? E a experiência histórica mostra isso, que se reduziu a mulher a um corpo usufruível, até o Código Civil que foi revogado em 2002. Lembra que uma das razões de separação era não praticar o débito conjugal. O que é o débito conjugal, não é isso? É entregar o corpo ao estupro legal, não é isso? Então, eu acho que aqui trabalhamos essas questões. Estou muito feliz de ter sido convidado, de ter podido corresponder, não sei se satisfatoriamente, às expectativas de quem convidou, mas, como eu disse no início, o protocolo da abertura já deu o cariz do que vai ser o encontro e espero que ele se realize com muito brilho, como o foi agora na abertura. Muito obrigado mais uma vez. Muitíssimo obrigada, professor. Com certeza, não só atendeu as expectativas, como superou. A gente agradece muito, muito, muito pelo senhor ter aceitado o nosso convite e ter disponibilizado o seu tempo para participar aqui com a gente dessa conferência de abertura. E antes de encerrar, eu queria fazer dar alguns recados aqui sobre o nosso ciclo. O primeiro deles é lembrar que a lista de presença do evento, ela está disponibilizada por um formulário aqui na descrição do vídeo no YouTube, e assim vai ser nas outras mesas de debate também. Bom, lembrar que esse primeiro ciclo ele foi dividido em duas partes, então nós temos a primeira parte que vai ser durante todo esse mês de julho, e a segunda parte que a gente volta em 25 de agosto e se estende por todo o mês de setembro. Então, são duas etapas desse ciclo, a gente vai ter aí um descanso no meio. E lembrar que qual é a nossa próxima atividade, né? Então, nossa próxima atividade é a mesa Direitos Humanos na Atual Conjuntura, que vai ser no dia 30 de junho, terça-feira, às 5 da tarde, aqui também no canal da Magnífica Mundi. E a mesa ela será composta pelo professor Paulo César Carbonari, coordenador... Opa, grande figura. Um abraço nele, hein? Ele é o próximo. Coordenador do Movimento Nacional de Direitos Humanos.
a Graça Helenice Braga, pesquisadora do PPGC, integrante do grupo Rede de Mulheres Negras de Pernambuco, professora Helena Esser, coordenadora do programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG, Paulo Lugon Arantes, que é jurista e expert em proteção internacional dos direitos humanos, e a Elza Mara Carvalho, a nossa Mara Carvalho, do IPDMS, também integrante do setor de direitos humanos do MST, membro da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e a Mara, que também fez parte da primeira turma de direito do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária. Então, essa é a nossa... Assisti à solenidade, eu fui como reitor lá em Goiás, Vila Boa de Goiás, né, professor João da Cruz? Vila Boa de Goiás. Pois é, então acho que está aprovada, né, professor? Nossa próxima. Acho que temos convidados e debatedores de peso, e a gente vai poder, então, dar continuidade a esse debate, as reflexões iniciadas aqui com o professor José Geraldo. Quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui no nosso chat, todo mundo que acompanhou pelo YouTube, e esperamos vocês na nossa programação, sempre terça e quinta-feira, aqui no nosso canal. E todas as nossas atividades ficarão salvas no canal do Magnífica Mundi, então a conferência do professor José Geraldo também vai ficar salva nesse mesmo link aqui no canal. Tá bom. Não, a gente manda para o senhor, sim. Então, muito obrigada, uma ótima noite para todos, se cuidem, e é isso. Até terça-feira. Muito bom.